A batalha rude assola a planície de Troia. Uma luta desesperada e gloriosa envolve os heróis gregos e troianos. Os deuses participam ativamente da batalha, ajudando seus humanos favoritos ou os abandonando. No meio da batalha, um jovem guerreiro brilha com a armadura de Aquiles. Mas não era Aquiles. Era Patroclo, autorizado por Aquiles a lutar em seu lugar. Patroclo brilhou e derrotou muitos troianos. Ele lutou com honra, com dignidade. E aqui estamos para nos lembrar dos feitos dele. Mas a cada troiano que ele derrotava, o seu orgulho pedia mais e mais e mais. E Patroclo, diante de Heitor, desrespeitou as ordens de Aquiles e atacou o herói troiano. A batalha foi igual. Os dois eram excelentes guerreiros. Mas Apolo, por um segundo, tocou nos ombros de Patroclo, o distraindo. Ao passo que Heitor aproveitou essa vantagem e deu-lhe uma lançada fatal. Patroclo morreu em batalha. O que se seguiu foi uma luta desesperada em torno do cadáver de Patroclo. Os troianos já tinham tomado a sua armadura, a armadura que pertencia a Aquiles, e queriam levar da batalha também o seu cadáver. E eles o teriam feito se não fosse a ação heróica de Ajax e Menelau para pularem no meio da multidão troiana sob uma chuva de flechas e resgatarem o corpo de Patroclo. O corpo de Patroclo foi levado ao acampamento grego e contemplado com tristeza e agonia por Aquiles. Aquiles e Patroclo eram amigos de infância. Patroclo não era irmão de Aquiles e nem sequer era da cidade de Aquiles. Na verdade, Patroclo nasceu em outra cidade. Aparentemente se envolveu em algum acidente com um colega seu. Esse colega morreu e Patroclo teve que fugir para evitar as consequências. E ele foi recebido, ele foi abrigado no palácio de Peleu, o pai de Aquiles. E desde criança cresceu ao lado de Aquiles, como o melhor amigo de Aquiles
e para alguns também o seu amante. Agora, este melhor amigo, este eventual amante, estava morto, seu corpo estendido na frente de Aquiles. A morte de Patroclo foi devastadora para Aquiles. Sejam bem-vindos à Escola de Filosofia. Meu nome é Leonardo e vocês estão em mais uma aula no nosso curso sobre a história da Grécia. Vocês gostaram de como eu comentei essa aula? Bom, né? É isso aí. Se você gosta das nossas aulas, apoie o nosso canal, apoie financeiramente o nosso canal. Os meios estão na descrição. E hoje é a primeira aula em que nós estamos gravando com as canecas do canal. Veja que beleza! Eu mandei fazer a minha aqui, que ela tem o afresco de Knossos, do touro de Knossos. Eu vou deixar na descrição o link com as canecas, caso você queira comprar. Tem pelo menos 4 versões das canecas lá. Vai lá e dá uma olhada. Vamos começar a aula? Então vamos. Aquiles recebeu a notícia da morte do seu grande amigo. A morte de Patroclo foi o início da tragédia de Aquiles. Por que tragédia? Porque, embora Aquiles fosse o guerreiro mais poderoso, mais rápido, mais bonito, mais tudo, ele não foi capaz de evitar a morte do amigo. E isso machucava ele por dentro. Mais do que isso, foram as decisões dele que causaram, no fundo, a morte de Patroclo. Foi o fato de Aquiles ter relutado tanto, relutado não, ter se negado tanto a ir para a batalha pelo orgulho ferido. Foi o fato dele ter se negado a ir para a batalha que fez com que Patroclo morresse do jeito que morreu. Patroclo poderia ter morrido com Aquiles na batalha. Mas o fato de Patroclo ter ido para a batalha no lugar de Aquiles pesava sobre os ombros de Aquiles como uma culpa que ele não conseguia digerir. A gente pode imaginar Aquiles fazendo-se as seguintes perguntas: e se eu tivesse ido lutar? E se eu tivesse ido para a guerra? E se eu não fosse tão cabeça dura e tivesse passado por cima do insulto que Agamenon me fez? E se eu tivesse sido menos orgulhoso? Patroclo provavelmente estaria vivo. Agamenon errou. Ninguém aqui vai tirar a culpa de Agamenon. Quando Agamenon tomou Briseida de Aquiles, no fundo ele negou a Aquiles aquilo que só importava para o herói grego: o reconhecimento.
Então Agamenon errou. Mas o que Aquiles se perguntava agora era: eu precisava ter sido tão inflexível do jeito que eu fui? Valeu a pena eu agir dessa maneira? Eu mantive a minha honra e perdi meu amigo. Meu amigo está aqui estirado na minha frente. A tragédia de Aquiles é não poder ser diferente do que ele é. Um homem que considera, antes de tudo, o seu orgulho para conduzir as ações. E é claro também que aqui nós estamos tratando de uma criança. Embora Aquiles fosse super poderoso, ele ainda era uma criança, ele tinha 15, 16 anos. E tudo isso também era parte da educação dele, do aprendizado, que no caso seria com a dor da morte do melhor amigo. A decisão de ir à guerra para vingar a morte de Patroclo foi um momento existencial muito interessante que merece aqui o nosso comentário. Vejam vocês. A mãe de Aquiles era Tétis. Tétis já tinha avisado Aquiles que ele iria morrer em Troia. De maneira que quando Aquiles foi para a luta, ele já sabia que ele ia morrer. Um spoiler aqui. Eu acho que vocês todos já sabem que ele morreu. Eu vou contar depois as circunstâncias da morte dele. Mas ele já sabia que ele ia morrer. E de alguma forma ele ia morrer. Ele não sabia como, mas sabia que iria acontecer. E ainda assim ele decidiu ir para a batalha. Por quê? A resposta é a seguinte, vejam vocês. Como é que um herói grego pensava? O herói grego, ele começava observando o óbvio, que serve para ele e serve para você aí também. Portanto, ouça com muita atenção. Vou dizer uma coisa aqui, Nós todos vamos morrer. Quer que eu repita para você não se esquecer? Você vai morrer. Você vai morrer. Você que está me assistindo, você irá morrer. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. É da ordem natural das coisas a morte. Os planetas morrem, as estrelas morrem. Em algum momento o nosso universo vai morrer. Você vai morrer. A gente vive a nossa vida fazendo de tudo para se esquecer disso. A gente fica se escondendo dessa consciência. Trabalhando dia após dia. Trabalha, volta para casa, trabalha, sai com os amigos, trabalha, volta para casa. A gente se esquece que vai morrer. Mas Aquiles não se esquecia. Quando ele decidiu ir para a guerra, não estava em questão a pergunta sobre a vida ou a morte. Ele não escolheu entre a vida e a morte. Se ele tivesse saído de Troia, ao invés de ir para a batalha, ele teria sobrevivido naquele momento.
Mas ele morreria depois, como qualquer ser humano. Portanto, a escolha dele, que é a nossa escolha, é entre a morte e a morte. Não é entre a vida e a morte. Porque a morte é uma certeza. A decisão do herói é entre a morte com algum significado, a morte que será lembrada, a morte que será eternizada, a morte que será registrada nos livros de história, a morte que será contada num vídeo do YouTube 2.800 anos depois, e a morte esquecida numa cama de hospital ou numa sala infítia, que era o reino de Aquiles. Aquiles estava decidindo entre a morte gloriosa e a morte sem qualquer glória. Vejam só. No nosso mundo, na nossa sociedade, a prioridade das pessoas é sempre viver o máximo de tempo possível. É sempre adiar ao máximo a sua morte. A ênfase é na quantidade de tempo vivido e não na qualidade. E as pessoas se esquecem que vivam até os 80, até os 90, elas vão morrer. Mas na cabeça do herói, faz mais sentido você morrer com 30 anos, desde que seja uma morte gloriosa, do que você morrer com 80 anos e ser esquecido. E o que era a morte gloriosa para o herói grego? Era a morte em batalha. E aqui você entende que o herói grego, ele é a imagem de toda a aristocracia grega. Os garotinhos da aristocracia grega, ao invés de estarem jogando videogame e mexendo no celular, eles estavam ouvindo as histórias de Aquiles e estavam aprendendo com o exemplo dele. E a aristocracia grega era uma aristocracia de guerreiros, de homens que, assim como Aquiles, não se importavam em ir para a batalha e eventualmente morrer na batalha. Vamos explorar um pouco mais isso. O herói grego, ele era tão forte quanto os deuses. O herói grego não era mais fraco do que os deuses. O que diferenciava o herói grego dos deuses gregos não era a força. E existem exemplos não só de heróis que derrotaram deuses, como de heróis que venceram inimigos que os deuses não conseguiam vencer. Existem lendas de heróis que salvaram o Olimpo.
O que diferenciava o herói grego do deus grego era que o deus era imortal e o herói era mortal. Qual é a questão? O deus, sendo imortal, ele não precisa buscar a imortalidade. Ele já a tem. Então ele vai para a batalha, ele defende os interesses dos seus humanos favoritos. E o que acontecer ou deixar de acontecer vai magoar o deus, mas não vai ser nada tão traumático para os deuses. Agora veja a situação dos heróis. Os heróis são tão poderosos quanto os deuses. Portanto, eles têm aquele orgulho que é também o orgulho dos deuses. Mas eles são mortais. Então, o herói grego precisa correr atrás da sua imortalidade. E como ele se torna imortal? Registrando o seu nome nos livros de história. E como ele faz? Lutando. Indo para a batalha e lutando com bravura. Ele pode vencer, pode perder, mas ele tem que deixar a batalha de maneira gloriosa, realizando grandes feitos, grandes façanhas e tendo uma morte honrosa. Portanto, a mortalidade é o fundamento da ética heróica. Vocês poderiam perguntar o seguinte: professor, mas e o Hades? Os gregos não acreditavam no Hades? Eles não achavam que as almas dos mortos iriam viver para sempre no Hades? Sim. Só que o Hades, ele é um lugar muito diferente, por exemplo, do paraíso cristão. O Hades não era nem o paraíso, nem o inferno. Ele era um lugar diferente. O paraíso cristão é uma maravilha. É um lugar onde você vai viver para sempre, você vai encontrar seus familiares, vai encontrar seu cachorro, vai encontrar seu papagaio, vai encontrar todos os seus entes queridos. Vai viver bem, sem doenças, sem nada, sem tristeza. O paraíso é um formidável ideal de imortalidade. Nada mal a imortalidade cristã, nada mal. Mas o Hades não era ideal de imortalidade para ninguém. Não deixava nenhuma alma grega tranquila a condição de viver para sempre no Hades. Porque o Hades era um lugar triste. O Hades era um lugar xoxo. O Hades era um lugar sem nenhumas emoções. O Hades não era exatamente o inferno. Não era um lugar em que a sua alma iria necessariamente pagar pelos crimes que cometeu na terra e sofrer. Não.
O Hades era um lugar em que simplesmente sua alma ficaria vagando sem nenhum propósito, sem nenhuma realização, sem nada que merecesse atenção. Era um limbo. Sua alma ficaria ali, sem muito significado. Os gregos não tinham nenhuma ansiedade de chegar no Hades. O Hades era um lugar triste. E você não precisa acreditar em mim. Acredite em Aquiles. Porque na Odisseia, Ulisses, vivo, desceu ao Hades e se encontrou com a alma de Aquiles. Veja como a alma de Aquiles definiu o Hades. Eu preferia estar na terra como trabalhador agrícola de outro, até de homem sem herança e sem grande sustento, a reinar sobre os mortos falecidos. Aqui ele está dizendo que era melhor ser um servo de um homem pobre a ser rei no Hades. Tão ruim é o Hades. O Hades é, por definição, um local onde é impossível realizar grandes façanhas heróicas, porque nada acontece no Hades. E, portanto, a imortalidade aspirada pelo grego não era no Hades, era na batalha. Eram os feitos na batalha. E aqui eu venho com a minha provocação da última aula. Se Aquiles tivesse decidido voltar para Fítia e morrer no reino dele, ao invés de morrer em Troia, nós estaríamos falando dele hoje? Eu duvido muito. Vamos explorar um pouco essa mentalidade aristocrática grega que tão bem simboliza Aquiles. E, de modo geral, a Ilíada inteira. A primeira coisa a observar é que era uma mentalidade muito competitiva, porque a sociedade grega era super competitiva. Pelo menos nos círculos da aristocracia, a vitória e a derrota tinham um peso enorme, justamente por essa necessidade de colocar o seu nome na história. Ela era muito competitiva porque a história não tem espaço para tantos nomes quanto os nomes dos homens. Não tem espaço na história para todos os homens. Quando a história lembra de um homem, ela acaba se esquecendo de muitos outros. A gente se lembra de Aquiles, a gente se lembra de Heitor, mas a gente não se lembra das dezenas de guerreiros que Aquiles matou de passagem em Troia e que até são mencionados na Ilíada, mas ninguém se lembra. Lembra do caso de Protesilau que eu contei? A gente contou o caso de Protesilau. Agora, quantas pessoas conhecem o Protesilau? A partir do momento que aquele grupo decidiu que a imortalidade depende de grandes façanhas,
apenas alguns homens vão conseguir realizar as grandes façanhas. E os outros vão ser simplesmente testemunhas delas. E vão ser esquecidos. Não se trata necessariamente de vencer, embora a maioria dos que são lembrados são os vencedores, mas não se trata necessariamente disso. Veja o exemplo de Heitor. Eu vou deixar que Heitor fale por si. Abre aspas. Quer dizer, quando Heitor finalmente se encontrou na batalha e não tinha como fugir de Aquiles, ele disse assim, abre aspas: agora o destino que me apanhou. Super. Agora foi o destino que me apanhou. Que eu não morra de forma passiva e inglória, mas por ter feito algo de grandioso, para que os vindouros, eu e você, de mim ouçam falar. Esse espírito de competição, ele fica muito claro em cada linha de Homero. Quantas vezes Homero não apresenta um personagem e diz pra gente assim: fulano de tal é o melhor arqueiro, o outro é o melhor cavaleiro, o outro é o melhor domador de cavalos, o outro é o melhor cantor, o outro é o melhor corredor de bigas. Todo personagem é bom em alguma coisa, é o melhor em alguma coisa. Vocês já repararam? Chega a ser cansativo. Todo mundo é melhor em alguma coisa. Até os animais. Ele não fala? Os cavalos do fulano são os melhores do não sei o quê. Até os cavalos são eternizados pelas suas façanhas. É uma moral que tem muita dificuldade em admitir que os seres humanos podem ser iguais. Ou você é pior ou você é melhor. E o relacionamento entre homens é sempre competitivo. Sempre de enfrentamento. Eu vou mais longe. E aqui esse é um ponto muito importante. Prestem muita atenção nisso. Para o aristocrata grego, a vitória numa batalha ou numa competição atesta a sua nobreza, atesta o seu pertencimento à aristocracia. Quando um pequeno grego nasce numa família aristocrática, ele não é, por nascença, imediatamente considerado um aristocrata. Ele tem um bom pontapé inicial. Mas esse garoto, em algum momento da vida dele, ele vai ter que provar que ele merece esse título. É assim que funcionava. Não é um mero nascimento que faz de alguém um aristocrata. Ele nasceu numa família aristocrática. Ele tem ali um bom início de jornada. Mas ele vai ter que provar. Ele vai ter que ir para a batalha ou vai ter que participar de competições. Vai ter que mostrar para os outros homens com a vitória
que ele é bom o suficiente para pertencer à aristocracia. Vejam vocês, a vitória, ela prova que você é um homem melhor do que o outro. Essa é a questão. Isso é muito diferente do modo como a gente pensa. Eu espero que você esteja percebendo isso. É muito diferente. Mas o aristocrata grego pensava assim: eu venci você porque eu sou um homem melhor do que você. A minha vitória atesta a minha superioridade existencial, digamos assim. E mais, porque eu te venci, porque eu demonstrei que eu sou um homem melhor do que você, eu devo te governar. Eu sou superior a você moralmente e, portanto, eu devo te governar. Era assim que a aristocracia pensava. Se você ainda não entendeu, eu vou dar um exemplo atual. Eu acho que com esse exemplo você vai entender. Vamos imaginar que a gente pegue o Neymar, ou o Cristiano Ronaldo, ou qualquer bambambam aí do futebol. Pegue o Neymar. E pegue o Neymar e ponha para jogar num time da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos imaginar isso. É claro que no futebol tudo pode acontecer. Mas o que é o normal de acontecer na Série C? O Neymar se destacar muito do resto, não é? Ele é um jogador muito diferente. Então o normal é que ele faça muitos gols, dê muitos passes, muitas assistências e que o seu time seja campeão, com um ótimo desempenho dele. E aí vamos supor que isso realmente aconteça. O time dele é campeão, ele marcou 50 gols no campeonato, foi disparado o melhor jogador do time, não há dúvidas de que ele é o melhor jogador da competição. Aí vamos imaginar que na última entrevista do ano, ele diga assim: olha, sabe o que acontece? O que acontece é que eu sou bom mesmo. Eu sou bom pra caralho. Eu sou muito melhor do que todos os outros aqui. Esses caras dos outros times, e mesmo os caras do meu time, eles não engraxam a minha chuteira. Eu sou muito melhor do que eles. Eu sou 1000 vezes melhor jogador do que todos esses daí, ó. Eu sou um jogador superior a todos eles. E digo mais. Por ser um jogador superior, eu mando e desmando aqui. Eu digo quem tem que ser contratado, quem tem que apitar o jogo, o técnico que tem que estar no meu time, quem tem que ser expulso. Eu mando e desmando, porque eu sou bom, os outros não são bons, eu venci a todos e eu provei a minha superioridade. Ele tá certo, não tá? Ele tá certo. Mas se ele vier com esse discurso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser massacrado por todo mundo, não vai? A gente vai olhar para ele e falar que ele é metido, que ele é orgulhoso, que ele é vaidoso, que ele não tem humildade, que ele é arrogante. A gente vai olhar para ele e falar: quem ele pensa que é? Será que ele acha que é melhor do que qualquer um aqui?
Veja bem, será que ele acha que é melhor do que a gente? Ele tem que saber que ele é um ser humano igual a gente. A gente não vai falar isso? Vai, né? Tá bom. Por que que a gente vai falar isso? Porque pesa sobre nós a nossa tradição cristã. Pesa sobre nós os 2000 anos de tradição do cristianismo que formou as nossas sociedades. E o que acontece é que no mundo cristão, não importa o quão bom você seja em alguma coisa, isso não te torna um homem melhor do que os outros. E isso não te autoriza a governar os outros. E por quê? Porque a única e verdadeira virtude no cristianismo é ser filho de Deus. E todas as outras decorrem dela. Por que que a gente ia esculhambar o Neymar? Porque na nossa cabeça, seja você ateu ou não, na nossa cabeça, ninguém é melhor do que ninguém. E por quê? Porque a gente foi ensinado que, por melhor que as pessoas façam alguma coisa, todas são filhas de Deus. E Deus não tem preferência por ninguém. Deus coloca todo mundo no mesmo plano. E todo aquele que insinuar que é um homem melhor do que o outro será deslegitimado pela maioria. O que acontece, meus senhores, é que os heróis gregos não conheceram Cristo. Os heróis gregos viveram centenas de anos antes de Cristo. Homero provavelmente escreveu esses poemas entre o ano 700 e 800 antes de Cristo. Mas esses heróis, se é que alguma vez eles viveram mesmo, eles viveram muito antes disso. Provavelmente 1 milênio antes de Cristo. 1 milênio! Os heróis gregos e os gregos em geral não conheceram Cristo, a não ser no final da sua história, mas nesse momento definitivamente não. Portanto, para eles, era perfeitamente natural e aceitável a ideia de que existem homens superiores a outros. E essa superioridade é provada na batalha. Por que os nobres mandam nos plebeus? Porque os nobres podem vencê-los em batalha. Quando os nobres caem na porrada com os plebeus e vencem, eles provam que são superiores. Você deve tirar da sua cabeça a ideia de que a aristocracia grega era um conjunto de menininhos mimados, cheio de luxo, de luxúria, sensíveis, que não tinham resistência a nada. Esqueça isso. Isso não vale para a aristocracia dos tempos de Homero. A aristocracia dos tempos de Homero era uma aristocracia de guerreiros, de homens que, portanto, podiam
se defender e podiam conquistar os seus objetivos pela força e se impor pela força. Por quê? Por que os vencidos eram escravizados? E por que a escravidão era tolerada e era aceita por todos? Porque ao vencer outro homem, eu provei que sou superior a ele. E, portanto, agora eu tenho a autoridade de escravizá-lo. Quem eram os escravos de Esparta, por exemplo? Eram os ilotas. Quem eram os ilotas? Eram as populações na redondeza de Esparta que tinham sido derrotadas em batalha pela aristocracia espartana. E por isso acreditava essa aristocracia que tinha toda a legitimidade para escravizá-los e humilhá-los e considerá-los, sem nenhuma pena de consciência, homens inferiores. A aristocracia espartana, ela se chamava de os iguais, o grupo dos iguais. Mas os iguais só entre eles, porque os outros são inferiores a eles. Entenderam? É notável observar também que esse critério de vida dos heróis gregos, ele no fundo era totalmente dependente do seu grupo social. Já reparou nisso? Como assim, professor? O que Aquiles queria? Ser registrado no livro de história. Para tanto, para que ele fosse lembrado, precisava haver pessoas que se lembrassem dele. Então a glória de Aquiles estava condicionada às testemunhas das suas façanhas. E, portanto, ele dependia delas. Então, primeiro, as façanhas dos grandes heróis eram sempre realizadas em batalhas, em ocasiões públicas, em ocasiões onde as outras pessoas poderiam ver. E segundo, dependia do reconhecimento dessas outras pessoas. Talvez fosse isso que deixasse Aquiles tão frustrado, porque ele era o guerreiro mais poderoso, mas para conquistar aquilo que realmente importava, que era o reconhecimento dos seus feitos, ele dependia de outros. A ética da aristocracia na Ilíada é uma ética flagrantemente masculina. A Ilíada é um mundo dominado pelos homens. E este será o calcanhar de Aquiles desse mundo. Primeiro eu vou dizer para vocês que os heróis gregos, os homens que lutaram em Troia, aparentemente, eles são muito mais homens do que nós. Parece que eles têm muito mais
testosterona do que nós. Mesmo nos tempos de Homero, dizia-se que os heróis eram capazes de levantar pedras que precisariam de 3 ou 4 homens do tempo dele para serem levantadas. O que acontece é que, por exemplo, a sociedade de hoje ela é muito mais feminina do que o mundo de Homero, do que o mundo da Ilíada. É isso que acontece. A sociedade hoje ela é muito mais feminina porque as mulheres têm muito mais protagonismo social. No mundo de Homero, as mulheres ainda têm um papel muito rebaixado em relação aos seus maridos. O homem, isso é uma regra geral, tá? Evidentemente que comporta exceções, mas o homem, em geral, ele é uma força ativa e impulsiva. O orgulho masculino, esse sentimento próprio que é do macho, estimula o homem sempre a agir, a fazer coisas, a mudar coisas. Enquanto a mulher ela tende a ser sempre mais conservadora do que o homem. E isso tem razões biológicas por trás. Como a mulher é aquela que tem filhos e que cria os filhos, ela instintivamente sempre prefere a estabilidade à mudança. A mulher sempre prefere a paz à guerra, porque é difícil criar seus filhos na guerra. Então, quando uma sociedade dá às mulheres um papel ativo, uma voz, a tendência é de que essa sociedade se torne mais pacífica e compreensiva e estável. E assim somos nós hoje, em relação a eles. Como não era o caso deles, a regra era a virilidade, era a testosterona. E aí o que a gente observa? Os heróis gregos são incapazes de resolver os seus problemas por vias amistosas. Muito porque eles são incapazes de dar o braço a torcer. Eles não sabem o caminho da paz. Eles são incapazes de retroceder, são incapazes de perdoar, são incapazes de recuar, são incapazes de dar a outra face. E é notável que em matéria de guerra, que em estratégia de guerra, na Ilíada, nas poucas menções à estratégia da guerra e não às ações individuais dos guerreiros, tenha sido as mulheres a darem os melhores conselhos, porque elas eram as mais racionais. Elas eram aquelas que não estavam pilhadas pelo orgulho masculino. Foi assim, por exemplo, que Andrômaca disse a Heitor:
é a tua coragem que te matará. É como se ela estivesse dizendo, é o seu orgulho de herói, é a sua impulsividade, é a sua necessidade de sempre estar em combate, de sempre estar na linha de frente que te matará. É a sua incapacidade de dar um passo atrás e tomar decisões racionais, é isso que vai te matar. Porque você é o herói, você acha que você tem que combater o inimigo sempre de frente a frente. Veja o que o Heitor faz. Veja o que ele faz. Troia está sendo atacada, correto? Se você está sendo atacado, você tem uma óbvia vantagem de estar no seu território. Heitor poderia ter aproveitado essa vantagem, mantendo o exército troiano dentro de Troia e atacando em momentos estratégicos e até atacando a partir de Troia e se defendendo dentro das muralhas de Troia. Mas ao invés disso, o que ele fez? Ele tirou o exército para fora da cidade e lutou com os gregos na planície que ficava em frente a Troia. Resultado, ele colocou troianos e gregos em pé de igualdade. Dá para a gente entender por que ele fez isso? Ele fez isso porque o objetivo do herói é realizar façanhas em batalha. Para realizar essas façanhas, ele precisa se colocar numa posição de igualdade com os outros heróis gregos, para que não haja alegações de que ele foi favorecido pelas circunstâncias. Por isso ele fez isso. Se ele fica em cima da muralha troiana tacando flecha e mata alguém, isso não é uma grande façanha na cabeça dele. Então ele leva o exército dele para a planície. Ou seja, essa decisão foi motivada simplesmente por causa do orgulho. Foi novamente Andrômaca, a mulher, que tentou chamá-lo à razão e que tentou ensinar a Heitor o que era a estratégia militar para o bem da cidade, não para o bem dele. Vejam o que ela diz. Mas agora, compadece-te e fica aqui na muralha, para não fazeres órfão o teu filho e viúva a tua mulher. Quanto à hoste, quer dizer, quanto às tropas, posiciona-a perto da oliveira brava. Tá vendo aquela oliveira? Põe o teu exército ali. Donde a cidade pode ser melhor escalada e a muralha está exposta ao assalto. Andrômaca estava vendo que tinha um ponto da muralha que estava exposto. E Heitor não estava percebendo isso, porque Heitor estava muito ocupado querendo realizar façanhas na guerra. E Andrômaca teve que olhar para ele e falar: meu amigo, primeiro, fica aqui dentro da muralha. Segundo, protege a muralha. Posiciona o teu exército ali, porque aquilo ali é o ponto fraco da muralha. Mas é claro que a imensa distância entre homens e mulheres simplesmente impediu Heitor de ouvir os conselhos da mulher. Por tudo isso, é possível concluir que os heróis gregos não são livres. Eles são escravos.
Eles são escravos do quê? Do ímpeto, da necessidade de lutar, da necessidade de provar a sua nobreza. Eles são escravos do seu orgulho, da necessidade que eles têm de entrar em batalhas. Eles são escravos dos seus pares. Eles são crianças de colégio extremamente necessitadas da atenção dos seus colegas. Eles são escravos dos seus compromissos sociais. Eles são escravos da sua própria mentalidade. Enfim, Aquiles decidiu lutar e, para tanto, ele precisava de uma nova arma e uma nova armadura, já que as anteriores estavam com Patroclo, tinham sido tomadas pelos troianos. Ele passou a batata para Tétis. E Tétis passou essa batata quente para Hefesto. O curioso aqui é que isso aconteceu mais ou menos à noite, no começo da noite. E os gregos e os troianos, eles não lutavam durante a noite. Então Hefesto teria a noite inteira para fabricar a armadura e a arma de Aquiles, para que de manhã Aquiles já estivesse pronto para ir para a luta. Mas Hefesto disse que não ia conseguir fazer naquela noite. Dava muito trabalho. Então a deusa Hera resolveu dar uma forcinha. Sabe o que ela fez? Ela chamou Hélio, que era o Sol, e falou para ele assim: escuta, quando é que você está pensando em nascer, hein? Ah, amanhã, umas 6 horas da manhã. Por quê? Eu faço isso todo dia. Faz o seguinte, Hélio. Amanhã você não vai nascer às 6, não. Dá uma voltinha, vai no cinema, come uma pipoca, fica tranquila, deixa que eu resolva as coisas com os Zeus. Tem certeza? Pode deixar comigo, vai descansar, malandro. Hera convenceu Hélio a não nascer ou atrasar o seu nascimento, até que Hefesto tivesse terminado o seu trabalho. Então, naquele dia que antecedeu a entrada de Aquiles na batalha, a noite deve ter durado umas 40, 50 horas, o tempo que foi necessário. Aquiles vestiu o seu novo traje, tinha até um escudo muito bonito, com uma representação de uma cidade grega, e ele foi para a batalha. E na batalha, meus amigos, ele botou o terror entre os troianos. Aquiles, injuriado com a morte de Patroclo, enlouquecido, matava troianos por onde ele passava. Por onde ele passava, uma pilha de vítimas troianas se formava. Para você ter uma ideia, Aquiles fazia tantas vítimas, ele derrotava tantos guerreiros,
que em uma das batalhas aconteceu ao lado de um rio chamado Escamandro. E vocês sabem que os rios na Grécia também eram deuses. Então Aquiles começou a matar um, matar outro, e esses guerreiros todos iam caindo no rio. Não é que o deus rio Escamandro reclamou de Aquiles? Ele diz assim: ó Aquiles, aos deuses supera na força e no mal que praticas, pois permanentemente os deuses te prestam auxílio. Deu uma puxada de saco em Aquiles. Aí vem: se te concedeu o Crônida chacinares todos os troianos, Crônida é Zeus, ao menos escorraça-os para fora das minhas correntes e pratica a carnificina lá na planície. Minhas correntes amoráveis estão cheias de cadáveres. Nem consigo derramar minhas águas no mar divino, pois está tudo entupido com corpos que tu mataste sem piedade. Agora deixe-me em paz. O espanto me domina, ó Senhor das hostes. Até o rio estava apavorado com Aquiles. E estava reclamando. O sangue, os corpos que você está derrubando dos troianos estão entupindo as minhas correntes. Resolve isso aí pra gente, Aquiles. A energia que Aquiles entrou na batalha contaminou os outros deuses. E os outros deuses ficaram empolgados e decidiram lutar entre si. E aí existe um dos momentos mais cômicos da Ilíada. No canto 21, um show de horrores entre os nossos amigos deuses gregos. Lembra daquele programa do Casos de Família do SBT? Os caras chamaram lá as famílias para ficarem quebrando o pau. É isso que se vê no canto 21. Os deuses quebrando o pau numa baixaria sem limites. Segue um breve catálogo dos episódios. Vai me acompanhando. Para começar, Atena jogou uma pedra em cima de Ares. Ares estava lá lutando contra os gregos. Atena pegou uma pedra e vlau, jogou em Ares. Quebrou, arregaçou Ares. Afrodite foi consolar Ares, porque ele começou a reclamar, choramingar. Então Afrodite foi lá consolá-lo. Atena esmurrou Afrodite nos peitos. Nos peitos. Ela deu um murro no peito de Afrodite. Hera riu. Hera deu risada. A deusa Hera viu a cena e deu risada. Do outro lado, Poseidon, que estava a favor dos gregos, e Apolo, que estava a favor dos troianos, eles deviam estar quebrando o pau. Mas ao invés disso, eles se acovardaram e saíram do campo de batalha. Falaram, ó, não vamos brigar por causa dos humanos, não, vai. Vamos ficar de bem aqui e vamos embora de fininho. Só que Ártemis, que era a irmã de Apolo, viu e deu uma lambida em Apolo
inesquecível. Deu um esculacho nele. Ela falava para ele assim: agora eu quero ver você no Olimpo cantando de galo, falando que bate em um, bate em outro. Eu quero ver você aí correndo de Poseidon. A deusa Hera, quando ela terminou de rir da Afrodite, que tinha sido esmurrada nos peitos, ela viu Ártemis fazendo isso, falando isso de Apolo, e ela interviu. E a interferência dela foi a seguinte: primeiro, ela chamou Ártemis de cadela desavergonhada. Depois, ela pegou Ártemis pelos pulsos, tomou o arco e a flecha de Ártemis, jogou no chão e bateu nas suas orelhas. Não sei se isso era uma técnica específica aí da arte marcial divina, mas foi o que ela fez. Ártemis saiu chorando. Sobrou para quem? Para Zeus. Zeus, a essa altura do campeonato, a gente já está no canto 21. Mas Zeus estava de saco cheio. Vocês podem imaginar. Mas sabe o que é de saco cheio? Então Zeus estava lá no Olimpo, ele pegou um fone de ouvido assim, estava tocando Slayer, sabe? A música mais brava, mais porradona. Ele botou no fone de ouvido e falou: foda-se, não quero saber de mais nada. Chegou Ártemis para chorar e para reclamar de Hera para ele. E aí Homero simplesmente diz assim: a reação de Zeus ao choro de Ártemis foi rir aprazivelmente. Zeus olhou para Ártemis e falou: ah, já era, já. Não vou mais, não quero mais saber, não é meu problema, vocês que se virem, chega, eu tô fora. Pediu as contas. De volta ao campo de batalha, né, a batalha humana, com medo de Aquiles, os troianos finalmente voltaram para as muralhas. Mas aí Heitor não ouviu mais uma vez Andrômaca e quis enfrentar o seu destino. Ele se sentiu observado por todos os habitantes de Troia e ele sentiu que era o seu dever enfrentar Aquiles. Aquiles estava lá no campo de batalha gritando com ele, né, da muralha, né, ele em cima da muralha e o Aquiles gritando: desce aí, covardão! E Heitor desceu. Só que Heitor, afinal de contas, era um humano. Ele não tinha como resistir a Aquiles. E ele deu uma fraquejada. Quando Aquiles chegou mesmo para enfrentar ele, ele saiu correndo. A cena foi até meio vergonhosa, porque ficou Heitor correndo em volta da cidade, né, a muralha, todo mundo vendo, e Aquiles atrás dele. Até que do nada apareceu do lado de Heitor o seu melhor amigo, um homem chamado Deífobo. Apareceu e fez um belo discurso para Heitor, ressaltando as suas qualidades guerreiras e a sua capacidade de enfrentar Aquiles. E Heitor ficou confiante.
parou de correr, se virou e, com Deífobo ao seu lado, foi de encontro a Aquiles. Quando Heitor desviou o olhar, Deífobo sumiu e subitamente ele olhou para cima, para a muralha, e Deífobo estava lá em cima, lá longe. Heitor tinha sido enganado. Atena se disfarçou de Deífobo e fez o discurso para Heitor e o convenceu a encarar Aquiles. E agora já era tarde demais para fugir. Eu sei que vocês estavam torcendo para Heitor, mas ele não tinha nenhuma chance. Ele arremessou a sua lança, errou. Pode ser que até Atena tenha dado uma mãozinha, porque ela adorava fazer isso. Ela adorava desviar simplesmente a lança do seu protegido. E Aquiles atacou Heitor no lugar onde a armadura não o protegia, no pescoço. E Heitor foi mortalmente ferido. E como um último pedido para Aquiles, um pedido de honra, um pedido que deveria superar ou estar acima de qualquer questão pessoal ou até patriótica entre os dois, Heitor pediu a Aquiles que permitisse ser sepultado. Essa, de fato, era uma questão de honra dos heróis gregos. Era muito frequente, quando duas cidades entravam em guerra, que depois a cidade atacante enviasse um emissário para a cidade defensora pedindo autorização para buscar os corpos dos vencidos. Porque era muito importante para o grego enterrar os seus mortos. Se os mortos não fossem enterrados, as almas deles ficariam errantes e amaldiçoariam os vivos. Quantas vezes generais de diversas cidades gregas, após uma vitória militar, não foram condenadas quando chegaram na sua cidade, apesar de vencerem a guerra? Por quê? Porque apesar de vencerem, não trouxeram os corpos dos mortos de volta. E agora aqueles mortos estavam sem sepultura e iriam amaldiçoar os vivos. E esses generais eram condenados assim que chegavam na cidade. Então o que Heitor pediu era um dever sagrado e protegido pelos deuses, inclusive pelos deuses que estavam a favor dos gregos. Era o dever de permitir o sepultamento dos soldados adversários. Essa era, inclusive, uma das razões pelas quais eles não lutavam durante a noite. Porque eles usavam a noite para recuperar os corpos dos mortos e realizar os sepultamentos. O que Aquiles fez, ensandecido pela vingança de Patroclo,
e até pela culpa que ele sentia pela morte de Patroclo, foi, ao invés de entregar o corpo de Heitor para que fosse sepultado, Aquiles amarrou o corpo de Heitor em sua biga, em seus cavalos, e rodeou a cidade de Troia, arrastando o corpo de Heitor aos olhos de todos os cidadãos troianos. Foi uma atitude profana e que incomodaria os outros deuses. Mas os desdobramentos do que ocorreria eu relatarei na próxima aula. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês que assistiram essa aula e eu espero que a gente possa se encontrar na sexta que vem. Estão aqui as minhas canecas. Eu não vou reclamar se vocês comprarem. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau.